Olá, sejam bem-vindos a este canal. Meu nome é Carlos Zanino e o tema de hoje ele está relacionado à igreja. Fé sem templo. O que afasta os cristãos das igrejas? Aqui eu estou citando, quando eu falo igreja aqui, é denominação. Mas antes que eu continue, deixe seu like, ative o sininho. Se você gostar do vídeo, se inscreva no canal. Você pode compartilhar com as redes sociais. Compartilhe esse assunto. Neste canal já são mais de 190 vídeos prontos para vocês. Vídeos com temas diferentes, correlacionados. Tá bom? De forma resumida, eu vou falar com vocês a respeito desse termo. Fé sem templo. Ok? Vamos lá? Então, o que está acontecendo, Carlos? Bom, essa matéria aqui é de 2018, 2019. Então, quero trazer para vocês um assunto que tem crescido em todo o Brasil e em todo o mundo. Tá? É um assunto que tem motivos, tem dado motivos para a gente falar sobre ele. Ok? Então, vamos lá. É inegável o crescimento da igreja evangélica no Brasil nos últimos tempos. Há um censo, o IBGE, que a partir de uma projeção, que a partir de 2022, nós estaremos ultrapassando os 50%, quer dizer, passando o catolicismo romano. Digo, catolicismo romano. Eu não estou comentando aqui sobre o carismático, não. O cristianismo no sentido neopentecostal, pentecostal. Eu tô colocando todas as denominações, todas as igrejas aqui, tá bom? Para você entender melhor, você vai compreender o que eu estou falando aqui, nesse caso. Então é inegável esse crescimento. O número que avança dos crentes é de deslumbrar, é algo assim inegável com relação aos vínculos, com relação às suas estruturas. Tá? Então o cristianismo em si, não citando aqui nomes de denominações, mas a projeção para 2022 e em diante, passando dos 50%, passando a Igreja Católica Romana, tá bom? A nível de esclarecimento, tá? IBGE, tá bom? O último censo religioso. Vamos lá. Então o que acontece? Olha isso, escuta. Ao mesmo tempo, também avança o número de crentes que se desvinculam das estruturas denominacionais. Ao mesmo tempo que há um crescimento das estruturas denominacionais, a denominação, há também um número grande de crentes que se desvinculam, que saem das estruturas denominacionais e vão viver uma fé de forma diferente, fora do sistema e de tudo que ele representa ou apresenta. Há quem os chame de desigrejados. Então essa palavra, desigrejados, para quem lê, para quem estuda, para quem assiste, é bem comum. Mas para quem não lê, para quem não assiste, não procura saber, talvez seja ainda algo novo, tá bom? Mas não é. Os crentes reconfigurados ou igreja orgânica, aqueles que estão resetando o grande reset, existe um grande reset aí para 2021, no sistema global, na economia, na moeda, tá certo? Mas na questão religiosa também está acontecendo um reset. Está acontecendo uma mudança, uma limpeza no HD. Então tem muita gente que está deixando a estrutura eclesiástica quanto à denominação. Ok? Então vamos lá. Isso em 2011, quando o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, divulgou esses números, tá bom? É uma pesquisa de orçamento familiar, POF, realizada nos anos 2008 e 2009. Um dado chamou a atenção das lideranças religiosas. No intervalo de 6 anos apenas, de 2003 a 2009, cresceu de 0,7 para 2,9 o grupo de evangélicos sem vínculo com a instituição religiosa. Preste atenção. Em números absolutos, um aumento de aproximadamente 4 milhões de pessoas
Não são poucas. É um número expressivo. À época, os pesquisadores chamaram esse público de evangélicos, entre aspas, não praticantes, na época, tá certo? Por não estarem ligados à vida e à rotina de uma denominação, de uma instituição, de uma empresa, propriamente dito nesse sentido. Ok? Não houve uma diferenciação entre os que abandonaram as práticas cristãs dos que mantinham, porém, fora dos templos. Embora não haja estatísticas oficiais atuais, lideranças constatam que é grande o ascendente ou ascendência de quantidade de evangélicos insatisfeitos com o sistema religioso e institucional. Obviamente, é claro que sim. Todos estão. Pelo menos quem lê as escrituras. Pelo menos que tem pelo menos uma média de entendimento. Sabe, estão descontentes por causa da hipocrisia, por causa dos escândalos, do poder, do dinheiro. Nós temos visto isso nos últimos anos. E não são poucos os escândalos, não são poucos as vergonhas nossa. Isso é vergonhoso, isso é uma vergonha para nós que denominamos-nos como cristãos, crentes. É uma vergonha para nós. Então, povo de Deus, ó, acorda. Acorda, leia as escrituras. Acompanhe os fatos. Seja um discípulo, seja um bereano. Seja como Paulo, seja como Pedro, seja como João. Emite ou emita, ou venha imitar o próprio Cristo. Volte-se para as escrituras sagradas. Ok? Vamos lá? Então o que está acontecendo? Eles acabam migrando, vivendo uma nova forma de fé, vida e prática. São grupos pequenos, sem ritos, sem formalidades, com muito ênfase na comunhão e na participação de todos. E aí? Contra fatos não há argumento, eu já ouvi tanto isso. Mas nesse caso, sim. Contra fatos não há argumento. Agora sim. Agora sim. Contra fatos não há argumento. E já é visível. Tá muito claro isso. Não aqueles grupos pequenos em que os caras inventam como os G12 da vida. Já passei por isso. Já estive nesses grupos também. Tem muita coisa fora das escrituras. Muita heresia. Muita carnalidade. Muito misticismo. E pouco da Bíblia. Mas, se nós enxugarmos isso, se nós pegarmos os grupos pequenos, se nós tirarmos esses ritualismo, essas coisas dogmáticas, não precisamos disso. Dessas muletas para andar com Deus. Pois se Deus cura o ser humano, por que ele vai precisar de muleta? Só precisa de muleta quem é religioso. Quem não tem compreensão ainda. Mas Deus vai tirando as escamas, abrindo os nossos olhos e nosso entendimento. Lucas 12, 2. Não há nada em oculto, não há nada escondido que não venha para a luz. A palavra de Deus é a luz que direciona, é a bússola para o caminho. É o sal que salga a terra, que salga o mundo. Nós somos o sal e a luz deste mundo. E o sal só salga se sair fora do saleiro. Se, porventura, estão te prendendo, você que é o sal, se estão te prendendo num saleiro, cai fora. Vai salgar. Vai ser útil. Se estão te prendendo num aquário, pula para fora desse aquário. Fuja. Fuja. Vai para os rios caudalosos, de águas correntes. Vá para o mar de Deus. Deus tem um mar para você. O que significa mar, Carlos, na Bíblia? Significa multidões. Significa povos.
Então sai desse seu mundinho. Veja bem, claro, estou dizendo, veja bem, entenda o que eu estou falando. Eu não estou proibindo ninguém de congregar em denominação nenhuma. Faz o que você quiser, a vida é sua. Mas se, porém, entretanto, alguém está te segurando, alguém está te prendendo, te fazendo presa, sai fora dessa. Sai fora, que isso aí é enrascada. Isso aí não tem Deus em lugar nenhum. Vai nadar de braçada. Sai fora. Deixa o Espírito Santo operar. Seja livre. Seja livre, meu irmão, minha irmã. Seja livre. Tá? Não seja presa de ninguém. Não fique preso. Cego. De entendimento. Tem olhos, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem. E o seu entendimento está empedrado, ou pedrificado, ou engessado. Beleza? Então vamos lá. Então há uma crise institucional. A igreja, como no sentido instituição em si, ela está falida. Se você for analisar a instituição enquanto empresa religiosa, em comparação às escrituras, ela está falida. Eu quero ver quando as leis apertarem aí. Então você que é esquentador de banco, você que é um crente de fim de semana, que tem horário para marcar com Deus, para adoração e louvor, a hora que começar a fechar os templos, a hora que começar as perseguições, aí você vai entender melhor o que você ouviu nesse vídeo. E ela já está começando. E quando isso apertar, e quando começar para valer, aí você vai entender o que eu estou falando. Nos países onde acontece isso de forma ferrenha, as igrejas, os irmãos se reúnem em lugares escondidos, nas casas, em buracos, em cavernas. Vocês sabiam? Não sabiam? É porque não leem. É porque não estudam, não procuram saber. Tem preguiça. Mas gosta de fofocar. Gosta de uma cultura inútil. Mas de ler as escrituras e procurar saber, isso não quer saber. Então, para você que não sabe e agora está sabendo. Não estou te julgando, meu irmão, minha irmã. Às vezes você não sabe por inocência. Ou porque ninguém te conduziu a isso. Mas tem muita gente que é muito preguiçoso. O pessoal é muito preguiçoso. E não procuram saber a verdade. As escrituras, a palavra de Deus é a verdade que liberta o homem. João 8, 32 e 36. E conhecereis a verdade vos libertará. Se Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A fé, ela vem pelo ouvir, e pelo ouvir e estudar a palavra de Deus. Hebreus 11, 1 em diante, e Hebreus 11, 1, 6 e 11 diz o seguinte, que a fé é algo que você precisa ter certeza. E sem fé é impossível agradar a Deus. Mas você só vai adquirir isso se você buscar. Se você desejar isso. Se você for lá, dá uma olhadinha em Oséias 6 em diante, Oséias 4, Oséias 6, pega Oséias, começa a ler Oséias, um dos profetas menores. Diz que o povo estava sendo corrompido por falta de conhecimento, porque a liderança não estava ensinando o povo. E ia pegar pesado com a liderança. Está acontecendo hoje, já acontece faz tempo. Ok? Para terminar, vamos lá? Então, o que está acontecendo? É coisa de outro mundo? Não, não é coisa de outro mundo. Gente, acorda. Se o teu pastor, teu líder, não traz a palavra de Deus, não ensina, não tem uma escola bíblica decente, só traz melzinho na chupeta, só te enrola, se quer só teu leite, a tua lã, se está rebanhando somente para si, se não te leva aos céus, se não te fala que pecado é pecado, céu é céu, salvação é salvação, se ele não te diz isso, se ele não te ensina isso, que devemos andar de forma correta, decente, moral, cível. E aí? Contra fatos não há argumento.
Ok? Então vamos fechar aqui? Já fechando, porque é um assunto que eu quero dar até continuidade. Então eu estou falando sobre os desigrejados, ou pessoas que estão insatisfeitas com o sistema religioso desses últimos tempos. Beleza? Tranquilo? Até um próximo vídeo e a gente volta a falar sobre o assunto. Deus abençoe.